Se Deus é perfeito, por que a igreja é imperfeita? Qual é a visão que Deus tem da igreja? O programa de hoje vai falar sobre esse assunto e vamos descobrir juntos o que Deus espera de nós. Não saia daí, o Minha Vez já está no ar. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar e é sempre muito bom contar com a sua presença, mesmo que de forma virtual do outro lado. É muito bom receber você para mais um programa Minha Vez. E junto com você, nós temos a moçada aqui do Colégio Adventista Novo Mundo, que fica em Goiânia, pertinho aqui do IABC. Moçada, sejam todos bem-vindos. Um alôzinho para o pessoal de Goiânia, pode dar uma saudação para eles? E junto com essa moçada do nós temos aqui ele que é formado em Teologia e Jornalismo pelo UNASP, Engenheiro Coelho, trabalha atualmente como redator da Casa Publicadora Brasileira, pastor Diogo Cavalcante. Diogo, é muito bom ter você aqui, figurinha conhecida do Minha Vez, é um prazer recebê-lo aqui de novo. A sua saudação ao pessoal de casa. Quero saudar a todos que estão assistindo o programa, que realmente é um privilégio estar nesse programa tão especial com você, Paulo, com todos aqui. A gente se sente até mais jovem, né? Sem dúvida. Ainda mais eu, que já estou com 28 anos, né? Então, assim... Principalmente quando chamam de tio, né? É, de tio, né? Acaba com a gente, quebra logo. Vamos lá, moçada. O tema de hoje, Jesus e a igreja imperfeita. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem não é de nenhuma igreja? Não tem, assim, religião oficialmente? Tem alguém aqui no nosso meio, na plateia? Jéssica, tem mais alguém aqui? Não só a Jéssica? Vamos lá, microfone para Jéssica. Quero fazer umas perguntas para você, Jéssica. Tá ligado já. Aí, vê aí. Vamos lá. Jéssica, é o seguinte. Você não frequenta nenhuma igreja, né? Não. De vez em quando minha avó me chama para ir. Chega mais pertinho. Quando minha avó me chama para ir, aí eu vou com ela. De qual igreja que a sua avó vai? É a igreja adventista. Ah, a igreja adventista mesmo. Fica do lado da nossa escola. E você, já que você não é assim uma pessoa religiosa, do ponto de vista de que vai a alguma igreja, qual é a visão que você tem da igreja, assim? Quando você pensa em igreja, o que vem à sua mente? A casa de Deus. Ok. Então você tem uma visão positiva da igreja? Sim. Ok. O que mais? Deixa eu ver outras pessoas. Alguém desse lado aqui, você conhece alguém que tem uma visão de igreja diferente do que a Jéssica ali? É Bianca? Ok, microfone para Bianca. Aqui, isso. Então, eu conheço gente que vê a igreja como um lugar assim chato, que acha que igreja é um lugar que as pessoas vão só para dar dinheiro, que os outros, como é que fala? Aproveitam isso para roubar dinheiro. Okay. Então já não é uma visão positiva da igreja, mas uma visão negativa. Diogo, e aí? Como é que a gente fica no meio disso tudo aí? A visão que as pessoas têm da igreja hoje, de uma igreja imperfeita, como é o título do nosso programa? Pois é, infelizmente, nos nossos dias a gente tem, pelo menos no mundo, mais ou menos mais de 30 mil denominações cristãs. Só do cristianismo, Só né? do cristianismo, fora outras religiões. Então, quando os outros que estão olhando de fora olham para essa diversidade, né, e muitas vezes conflitos, né, incoerências, eles veem assim realmente uma igreja imperfeita. E a gente pode concordar com muitos deles que em alguns lugares a gente vê um tipo de exploração. Isso é verdade também, em alguns lugares. Mas o erro é a gente generalizar, dizer que todos fazem isso, e dizer que não existe uma igreja de Deus na Terra. Na verdade existe. Deus tem um povo, Deus tem uma igreja na Terra e pessoas sinceras que seguem Ele em todas as religiões. Bacana essa ideia. Vamos aprofundar um pouquinho mais em cima disso daí. E mesmo esse conceito de um Deus perfeito com uma igreja perfeita, ainda assim Deus está no comando. Ainda assim Deus está no comando. E essa noção de que Deus está no comando da igreja, nós extraímos também do Apocalipse. A profecia mostra que ao longo da história Deus sempre teve um povo na terra e mesmo quem não estava no meio desse povo, Deus ajudou, Deus atuou, às vezes corrigiu. Então Deus está sempre no comando.
Ok. Alguém Sempre quer apoio. fazer alguma pergunta, algum comentário? Aqui, a Bárbara levantou a mão. Sintam-se à vontade, livres para interromper aqui a nossa conversa. Senão a gente vai conversando. Bárbara, sua pergunta ou comentário? É um comentário. É que, igual a Bianca disse, que muitas pessoas acham a igreja chata. Mas eu acho que o problema não está na igreja, está na pessoa. Porque, por exemplo, se uma pessoa só busca Deus nas dificuldades e passa a semana, o mês, o ano inteiro envolvido com as coisas do mundo, quando ele entra dentro de uma igreja, é um ambiente totalmente diferente do que ele é acostumado. Então, quando ele entra, não tem graça para ele ali dentro. Então, lógico, é uma questão óbvia que ele vai achar a igreja chata. Mas não que a igreja seja chata em si, porque dentro de uma igreja, Deus está presente. Então, onde Deus estiver presente, é um melhor ambiente que a gente está. Ok. Caio aqui levantou a mão também. O Diogo tinha comentado sobre a igreja de Deus na Terra e não sei o que lá, e que Deus está no comando. Assim, eu sempre tive a ideia, até pelos pais e tudo mais, né, incentivo, e que igreja, assim, muitas pessoas ficam, qual é a igreja certa? Qual é a igreja que eu tenho que frequentar? Eu acho que, na verdade, está mais no coração da pessoa. Porque tanto é que de outras igrejas, de todo mundo, até quem não é da igreja, eu acho que vai ser salvo. Porque não é a igreja que vai salvar em si. Eu acho que é o coração de cada pessoa relacionada a Deus. Que legal, bacana. Olha, essa moçada cabeça. Refletindo, Diogo, você né? vê que eles vão profundo mesmo. A Bárbara joga duro, viu? Ela chega junto ali das pessoas. Deixa eu perguntar para eles antes do Diogo fazer. Você quer comentar alguma coisa? Senão eu posso mandar. Não, eu acho bom comentar isso que ele falou. A gente tem um ponto de equilíbrio nessa questão, porque muitas pessoas falam o seguinte: não, só a minha denominação, a placa da minha igreja vai salvar. Isso é totalmente errado. Mesmo que seja a igreja certa. Porque, por exemplo, nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas nós entendemos que só pertencer a essa igreja não significa que a pessoa está salva. Inclusive, deixa eu só te cortar aqui para dar um recado pessoal e falar uma coisa. Hoje em dia, é cada vez mais comum, nós temos percebido que existem outras igrejas que estão utilizando o nome Novo Tempo para, de alguma forma, pegar carona na audiência da TV Novo Tempo, no ministério que a TV Novo Tempo tem, e eles, de alguma forma, eles tentam fazer um link entre a TV Novo Tempo e a igreja deles. Deixa eu explicar uma coisa e deixar bem claro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que administra e que possui a TV Novo Tempo. Então, se você quiser procurar, e eu aconselho a você que o faça, saber qual é a igreja da TV Novo Tempo, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, não é um canal de televisão que tem uma igreja, mas é uma igreja que possui um canal de televisão e que usa esse veículo de comunicação para transmitir a sua mensagem. Então, tome muito cuidado quando você encontrar Novo Tempo. Esse aqui é do canal de televisão. Não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que possui, que gera, que administra tudo o que acontece aqui na televisão Novo Tempo. Só queria dar esse recado, porque eu já vi tudo quanto é tipo de placa de igreja, e eles mandam pra gente ficar sabendo, e a gente se surpreende com a quantidade de denominações que estão aproveitando o nome Novo Tempo e inserindo lá. Igreja, não sei o que lá, Novo Tempo. E aí colocam, às vezes, até um logo parecido com a TV Novo Tempo para pegar carona. Mas, desculpa, pode falar. Interessante. Continue. A gente tem esse ponto, né, de você dizer que só a sua denominação salva, que não é correto. No sentido assim, de que não é a denominação que salva. Mesmo entre os judeus, Jesus falou, não bastava ser filho de Abraão. Deus podia fazer das pedras filho de Abraão. Agora, por outro lado, nós não podemos dizer que todas as igrejas têm a verdade. Muitas vezes, todas as igrejas têm parte da verdade. Mas você precisa encontrar uma igreja que fale de acordo com a Bíblia mesmo. Não só de acordo com revelações, de acordo com o que o líder acha, o que o padre acha, o que o pastor acha. Não. Tem que ver, você tem que examinar pela Bíblia. Eu não vou dizer aqui o nome de uma igreja, mas eu vou falar para vocês que estudem a Bíblia. E aí, assim, a gente pode encontrar o caminho verdadeiro. Examinar as escrituras. Não examinar as escrituras. Examinar as escrituras, e aí você vai então descobrir, através das escrituras, qual é o plano de Deus e qual é o caminho certo. Né? Exatamente. Jesus usou esse verbo aí não como uma ordem, né? Ele usou como no presente indicativo, né? Dizendo o seguinte: vocês examinam as escrituras. Então, assim, ele aprovou esse método, a gente buscar pela Bíblia qual é o caminho certo. E, segundo o Apocalipse, o povo de Deus tem duas características no tempo do fim. Duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso é um texto bíblico que está nas escrituras no Apocalipse. Apocalipse 12, 17 e 14, 12.
Se você tem uma igreja que fala de Jesus, isso é muito bom. Tem igrejas que falam muito de Jesus. Eu amo assim ouvir alguns sermões de vários lugares, muito bem pregados. Porém, às vezes falta a fidelidade a Deus em todos os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos incluem o sábado. Então, Caio, acho que fica bem clara essa observação dele. O que acontece é que Deus tem filhos em todas as denominações religiosas, mas nem todas as denominações religiosas são fiéis a Deus, seguindo a revelação de Deus como um todo. Assim como você já deve ter escutado alguém falar assim, não, mas o Antigo Testamento não vale mais. O Antigo Testamento já passou, agora nós vivemos na era da graça, na dispensação da graça, então só o que vale é o Novo Testamento. Quando você vai para as Escrituras, você percebe que não. Do Gênesis ao Apocalipse, como diz Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então toda, né? Pegando uma carona no que você disse, eu acho uma coisa muito engraçada, né, como até a gente comentou aqui, que essas igrejas que muitas vezes algumas pessoas, alguns pastores, alguns líderes, que falam, por exemplo, que o Antigo Testamento não vale mais, que o sábado era só para os judeus, eles falam isso, só que, por exemplo, eles defendem o dízimo. E o dízimo está no Antigo Testamento. Você encontra então, muitas eles pegam uma lei periférica, que é o dízimo, e tiram uma lei central, que é o sábado. Então é uma incoerência, né? E o sábado não foi dado para os judeus, foi dado para Adão e Eva e para a humanidade toda. Bacana. Né? E aí, logicamente, não cabe a nós e nem é o nosso papel, como igreja adventista do sétimo dia, como pastor ou qualquer outra coisa, não cabe a nós dizer quem está salvo ou quem está perdido ou quem está certo ou está errado. O que nós fazemos e o que nós pregamos e ensinamos é o seguinte: siga as Escrituras, siga a Bíblia, busque pelas Escrituras o conhecimento, porque Jesus disse o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E a verdade nós sabemos que nós encontramos aonde? Nas Escrituras. Não cabe a nós e nem queremos de forma alguma julgar nem igreja, nem pastores, líderes, nem muito menos seus seguidores. As pessoas que lá estão, muitos e milhões das pessoas são sinceras. Aqui desse lado, Sara levantou a mão, pediu o microfone. Eu queria comentar. Hoje, muita gente vê a igreja como se fosse algo comercial, porque, sem citar nomes, acabou gerando algo comercial, que, como ele comentou, sobre o dízimo, sobre você ter que pagar e tudo mais, e acabou muita gente, como, por exemplo, meu pai, ele não vai para a igreja por questão do dízimo. É interessante o que a Sara falou, e eu já vou transformar o que ela falou em uma pergunta. Eu só quero contar um caos que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe encontrou uma amiga dela, e aí essa amiga dela começaram a conversar, amigas já de longa data, e como estão seus filhos? E nós somos em 3. Eu sou do meio. E aí minha mãe falou da minha irmã mais velha, como que ela estava, e aí de repente ela falou do meu irmão mais novo, como que ele estava, onde estava trabalhando e tal, e os dois estão bem empregados, vivem bem, graças a Deus, e de repente ela falou no meu nome. Ah, e o Paulinho, meu pai é Paulo, eu sou o Paulinho. Ah, e o Paulinho, ele é pastor da igreja adventista do sétimo dia. Aí essa amiga dela falou assim, esse tá ganhando dinheiro então, né? Porque na cabeça dela, eu era um pastor, alguém que, como a Sara falou, vive no meio de uma igreja, mas numa igreja que na verdade não é uma casa de oração, mas é o quê? É um mercado, onde gira ali um centro capitalista, onde fica extorquindo as pessoas e pegando dinheiro. E aí a minha mãe olhou para ela e falou assim, não é bem assim não, eu acho que você está com uma impressão equivocada da igreja a qual meu filho serve como pastor. E aí elas logicamente continuaram conversando, ela me contou aquilo, eu fiquei pensando, puxa, como as pessoas têm uma visão equivocada mesmo. É exatamente isso daí que você falou. Olha, eu sei que os meninos aqui já estão levantando a mão, querem fazer perguntas, comentários. Vamos dar uma paradinha rapidinha? Vou dar um tempinho para você pegar um copinho d'água aí e a gente volta já. Vamos para um rápido intervalo, mas volta logo, viu? Não saia daí. Já estamos de volta, é muito bom ter você conosco, os alunos do Colégio Adventista do Novo Mundo, Diogo Cavalcante.
redator da Casa Publicadora Brasileira, e você do outro lado, poxa, eu estou sentindo a sua falta, você não tem participado mais, mas como que você pode participar? Você deve estar se perguntando. Bom, entra no nosso blog, está aparecendo o link aí na tela agora, faz um contato com a gente, deixa lá o seu comentário, curte a nossa fanpage, entre em contato conosco para dar uma sugestão de programa, ou alguma coisa que você não concorda, olha, eu não concordo com isso. Aproveita para entrar em contato conosco. E se você quiser vir gravar o programa com a gente aqui, nós estamos aqui pertinho de Anápolis, no estado de Goiás, entre em contato com a produção e vem uma caravana aí, um grupo de adolescentes participar conosco. Vai ser uma honra, um prazer receber vocês aqui conosco, tá bom? Eu terminei o primeiro bloco contando até um caos que aconteceu lá com a minha mãe, mas eu queria transformar a pergunta, o comentário da Sara em uma pergunta. E antes do Diogo responder essa pergunta, eu quero que a moçada aqui discuta. Ela falou sobre igreja imperfeita, que não existe, ela não acredita que exista uma igreja imperfeita. O que vocês acham? Existe uma igreja imperfeita mesmo ou não? Sim ou não? E por quê? Quem vai falar? Aqui, ó. Na minha opinião, não existe igreja perfeita, porque a igreja é constituída por nós, e nós não somos perfeitos. Perfeito mesmo é só Deus. Aonde tem ser humano, tem problema, tem defeito. Onde tem ser humano, isso mesmo. Ok. Caio aqui. Desistiu de falar, Caio? Então tá bom. Alguém quer falar desse lado? Levanta a mão aí, não tem problema. Diogo, e aí? Esse comentário dela que eu transformei em pergunta, existe uma igreja imperfeita mesmo ou não? Olha, 100% correto. Não existe, nunca existiu uma igreja perfeita aos olhos de Deus. Existe uma igreja que tem a verdade, que traz a mensagem de Deus, mas perfeita em termos de seres humanos que seguem tudo certinho, não existe. Então, assim, essa é uma realidade. Até o livro do Apocalipse, nós estudamos aqui algumas vezes no programa, mostra lá as 7 igrejas. Essas 7 igrejas começam no tempo de Jesus, ali, no tempo dos primeiros apóstolos, até os últimos dias. E o que nós vemos... Apocalipse 2 e 3. Apocalipse 2 e 3. E nós vemos que essas igrejas, à medida que o tempo vai passando, a gente vê um princípio de entropia. A igreja vai caindo em fé, caindo em comunhão com Deus, vai tendo mais dificuldades. Isso é um problema para Deus, vamos dizer assim. A igreja que começa num Pura. nível espiritual alto, com os apóstolos, com os primeiros seguidores da igreja, ela começa, a partir daí, ela começa um declínio espiritual. Começa a cair, exatamente. Okay. Declinar espiritualmente. Mas assim, o fato é que Jesus, na visão ali, ele caminha por entre os candeeiros que representam as 7 igrejas, representam a igreja até o fim dos tempos, e Jesus mantém a luz da igreja acesa, porque Jesus disse que a igreja é a luz do mundo. Por mais imperfeita que ela seja, por mais problemas que ela tenha, ela ainda é um instrumento de Deus na terra. Agora pense o seguinte, muitas pessoas criticam a igreja, mas o que seria do mundo sem a igreja? Quantos orfanatos deixariam de existir? Quantas escolas como essa aqui deixariam de existir? Uma influência moral para o bem, né? No meio de tanta corrupção. Então a igreja tem um papel incrível de tirar pessoas das ruas, de evitar que as pessoas entrem na marginalidade, evitar que as famílias, eu sei que muitas famílias passam por isso, mas que algumas famílias se separem. Então a igreja fortalece as famílias, ajuda nesse sentido. Quer dizer, por mais imperfeita que a igreja seja, ainda assim ela é a menina dos olhos de Deus, ela tem o cuidado de Deus e ainda assim se torna um instrumento de salvação das pessoas. Exatamente. Porque através da igreja as pessoas entram em contato com aquele que salva. Não é a igreja que salva, como os meninos pontuaram aqui, mas é através da igreja que as pessoas entram em contato com quem salva. E essa descrição das 7 igrejas, ela é uma descrição que você tem em Apocalipse 2 e 3, como nós vimos, onde João ele escreve cartas a essas 7 igrejas, que são igrejas físicas, reais, lugares, da época dele. Mas na verdade, por ser um livro de profecia, há uma mensagem que vai além dessas igrejas. Exatamente. Porque as 7 cartas que João escreveu, ele escreve, se você pegar um mapa da região da Ásia Menor, ela segue uma sequência geográfica. Então elas têm começo, meio e fim. Okay. Então, e você vê os sinais que ele dá dessas igrejas, refletem muito as características da igreja cristã ao longo dos séculos. Por exemplo, só um exemplo. Esmirna foi uma igreja perseguida. Então, ela é representada pelo cavalo vermelho nos 7 selos, né, que foi perguntado aqui sobre os 7 selos, que é a época de sangue, a época de perseguição, de morte. E ela sofreu uma... E representa que período da história? De 100 depois de Cristo a 313 depois de Cristo. Que foi quando os cristãos foram perseguidos pelos imperadores romanos. Exatamente. E dentro desse período teve 10 anos em que o Império Romano tentou varrer a igreja da face da terra. E no Apocalipse diz...
Jesus fala, tenham coragem, tenham ânimo, vocês passarão por 10 anos, 10 dias de tribulação, e representando ali 10 anos. Então, assim, Jesus já mostrando o que eles iriam passar. Legal. Então, ele se encaixa perfeitamente na história dessa época da igreja. Bacana. Temos mais comentários, perguntas? Vitória? Microfone ali para ela, levantou a mão. Na minha opinião, não existe a igreja perfeita, mas é através da igreja imperfeita que nós buscamos a perfeição, que é Deus. Ok, legal, bacana. Legal. Alguém mais quer falar desse lado aqui? Ok, Nicole, pode falar. Eu queria comentar que, ressaltar que mesmo a igreja, ela sendo imperfeita, ou perfeita, cada um tem o seu comentário, a salvação hoje, ela é própria. Jesus vai te julgar e não vai te julgar com as outras pessoas. Então você precisa fazer os seus atos, porque Deus olha o seu coração e não você com os outros. Legal, bacana essa observação dela, porque assim, não salva a igreja. Deus não salva a igreja, Deus salva o quê? Indivíduos, pessoas. Indivíduos. Só que alguns estão levando isso ao extremo hoje e dizendo o seguinte, então se Deus salva somente o indivíduo, eu não preciso ir para a igreja nenhuma. Então essa é a igreja emergente que eles falam. A gente fica em casa ali, faz um cultinho em casa e não precisa ir. Ou, até um lado que até usa, por exemplo, a Novo Tempo, eu assisto a Novo Tempo e é o suficiente. E não é assim também. A gente precisa ter esse calor humano. Paulo disse, em Hebreus, não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Tem que unir. Por quê? Porque nós somos como brasas. Se você tira a brasa do braseiro, ou ali da fogueira, a brasa apaga. Mas se você deixa a brasa junto ali, ela continua Uma viva. aquece a outra, né? Uma aquece a outra, exatamente. Legal. Bacana essa visão aqui. A Bárbara também tinha levantado a mão. Microfone para ela. Nicole, por favor. É que, assim, é uma pergunta... É porque... Vamos dizer que em meio a tantas igrejas, uma delas ensina errado. E vamos colocar que eu sou membro daquela igreja. A imperfeição está na igreja que ensinou errado ou está em mim que não quis descobrir a coisa certa? A Bárbara joga duro, rapaz. É cada pergunta, mas tudo bem. Ainda bem que você foi convidado. Pode responder, Diogo. Então, Deus vai nos julgar pela luz que nós temos, mas Ele também nos julga pela luz que nós rejeitamos. Se a pessoa não quer buscar a verdade, se ela foge da luz, como em João fala, a luz veio ao mundo e as pessoas não aceitaram a luz, preferiram ficar nas trevas. Então Deus vai julgar essa intenção. Só que só quem pode julgar é Deus. Nós nunca podemos julgar ninguém. Essa é uma característica, é um atributo de Deus apenas. Questão de julgar. E ainda bem que, como é Deus quem julga, a nossa salvação depende do juízo dele, não da opinião das pessoas, da teologia das pessoas. Exatamente. E do eu acho, Exato. E a gente sempre tem que trabalhar com as pessoas pelo lado do amor. Tentar cativar, mesmo que ela tenha errado, mesmo que ela fuja de você, espera, Não julgue a pessoa, não ache que ela está perdida, ou diga para ela isso, Mas diga para ela o quanto Jesus a ama, e o quanto nós, como cristãos, dizendo assim, o que eu posso fazer para te ajudar, se eu puder? Eu costumo dizer na minha igreja o seguinte, o nosso papel como cristãos, nosso papel como servos de Deus é amar as pessoas. A mudança, a transformação, isso é uma atribuição divina. Nós devemos amar as pessoas do jeito que elas são, elas devem vir para a igreja do jeito que elas estão. E ao estarem aqui conosco, Deus vai transformar, o Espírito Santo vai trabalhar com essas pessoas e elas então serão mudadas e transformadas. E não raras vezes nós invertemos os papéis, nós queremos transformar essas pessoas com a ideia de que então Deus vai amá-las desse jeito. E não é esse o nosso papel, essa não é a nossa atribuição, é a atribuição de Deus. Exatamente. Diogo, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Moçada do Novo Mundo também, muito obrigado pela participação de vocês. E antes da gente terminar e nos despedirmos do pessoal de casa, manda um recadinho do coração para esse pessoal que está acompanhando o programa Minha Vez aí, numa mensagem final sobre o tema de hoje. Jesus deu a vida. Jesus deu a vida pela igreja. Nós não podemos criticar a igreja. Não podemos ser como o soldado que vê o problema no seu exército e aponta a arma contra os próprios amigos, os próprios colegas. Um soldado sempre luta, sempre está do lado dos seus colegas. E na igreja nós somos assim. Então nós temos que amar a igreja, fazer o máximo por ela. Não só perguntar o que a igreja pode fazer por você, mas perguntar o que você pode fazer para melhorar a igreja. Olha aí, John F. Kennedy está aqui. Quero convidar você agora para terminarmos com uma oração. Você pode, onde você estiver, da maneira como você estiver, queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e Diogo vai orar por vocês e por nós aqui também. Vamos orar?
Querido Deus, nós queremos te agradecer muito o privilégio que nós temos de conhecer a Jesus, de conhecer a tua mensagem e de fazer parte da tua igreja, de conhecer o teu plano para ela e de saber que, mesmo imperfeita, mesmo cheia de dificuldades, de problemas, o Senhor ainda a usa para alcançar um objetivo muito especial, que é a salvação de muitas pessoas. Pedimos, Senhor, continue abençoando a tua igreja, cada um aqui que está aqui no programa, que está assistindo. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua participação. Se você quiser conhecer um pouco mais daquilo que Deus revelou na sua palavra, vai aparecer agora aí um link na internet, biblia.com.br. Entra nesse link, lá você vai encontrar estudos bíblicos e você vai poder fazer, como esses meninos comentaram aqui, estudar mais a palavra de Deus e descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. A gente fica por aqui, mas semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Um abraço, até lá, tchau.